Graça e paz, povo de Deus, bom dia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, nome sobre todos os nomes, do qual foi dada autoridade nos céus e na terra. Hoje estamos tendo aqui o privilégio do céu, direto da mão do Criador, de estar gravando aqui o Acordando com Deus, né? A mensagem do qual o Senhor nos confia todos os dias que Ele nos acorda. Temos que ter aqui sempre um pão fresco, porque o forno está sempre trabalhando, porque a lenha está sempre queimando e a brasa é o fogo, aleluia, do nosso altar, que é o nosso interior, o nosso coração, está sempre aumentando a chama, porque ela se renova em cada manhã, através da bondade e da misericórdia do Senhor. Amém? Então que você seja um forno, aleluia, quente, queimando, com a labareda acesa, que você seja aí uma lâmpada, né, para que possa iluminar outras vidas que carece da presença de Deus e busca a palavra de Deus, que você possa ser um preservador da palavra, que esteja sempre com um pão quentinho para quem busca desse pão espiritual. Aleluia. Certa passagem Jesus fala para os discípulos, após ele fazer a multiplicação dos pães, eles na embarcação chegando em outro lugar, os discípulos falam: não trouxemos nenhum pão, não trouxemos nada. Jesus fala: não é possível que vocês não viram o que aconteceu lá, vocês estão preocupados com o pão. Sei que vocês estavam preocupados em querer estar mais próximo de quem fez o milagre do pão e não sobre o pão. Aleluia. Jesus fala: buscai pelo pão que não perece. Aleluia. Buscar pelo pão espiritual. Por isso que ele fala: eu sou o pão da vida, João 6,35. Aquele que estiver parte de mim jamais terá fome. Amém? Aleluia. Olha que cenário, irmãos. Louvado seja Deus. Olha que perfeição do Pai. Neblina. Certa passagem, Deus falando com Jó 37:38. Deus trata nós como neblina em algumas passagens bíblicas, falando da existência do ser humano aqui. Que no momento, nem agora estamos vendo a neblina, ó. Tudo tomado, né? Tomado. Você olha lá para baixo, tomado de neblina. Mas daqui um pouco ela já se despe, ela some. Né? Então o nosso tempo aqui tem que ser precioso na presença de Deus, porque somos como neblina. Outrora estamos aí em multidão, um monte de gente, movimento, tudo à vista, e de repente fica o legado, fica a saudade e passamos daqui para uma melhora se estivermos com Cristo. Amém? Mas louvado seja Deus, temos o privilégio de estar nesse cenário abençoado. Hoje é o bairro aqui onde eu moro mesmo e estamos tendo aqui essa oportunidade divina aos sons dos pássaros, aleluia, louvando ao Senhor, porque tudo que há fôlego louve, tudo que respira louve, os pássaros respiram, os pássaros cantam, os pássaros falam na linguagem deles, mas eles estão falando, então eles estão louvando, aleluia, ó, eita glória, a sensibilidade do nosso ouvido e do ver a presença de Deus em tudo isso é primordial na nossa caminhada cristã, sabia? Porque a palavra do Senhor vai dizer através de Mateus que se os seus olhos não estiverem limpos, o seu corpo não está. Porém, se eles estiverem limpos, todo o teu corpo está. Porque dos olhos procede muitas coisas. Provérbios vai dizer que guarde seu coração, porque dele procede todas as intenções, todas as malícias, maldade procede daqui. Mas os olhos é o primeiro que você vê. Davi, quando preparou o exército, época do inverno, para a guerra, certo dia ele decidiu não ir para a guerra. E esse único dia que ele decidiu não ir para a guerra foi quando ele caiu no pecado dele, que abominou a casa de Davi. Quando ele caiu na tentação do adultério com Betseba. O primeiro olhar, ele olhou e viu que tinha alguma mulher ali se banhando. Olhou, né? Quando você está indo para algum lugar, você está olhando, aparece alguma coisa na sua frente, você olhou. Passou. Mas o segundo ele desejou e mandou trazer. Então, pelos olhos ele foi tentado, pelos olhos ele foi enredado, né? O primeiro olhar não tem como você estar de frente com alguma situação, por você estar enxergando, vendo, não tem como você fechar os olhos. Não sei se vocês conseguem me entender. Eu vou dar um exemplo aqui chulo, né? Só para a gente ter uma visão mais ampla. Você está caminhando em direção do seu trabalho, de repente sai uma pessoa de um prédio, né?
uma mulher, um homem, seja o que for, né, com vestes indecentes, você está passando naquele local. Você passou, você viu porque você está passando. Agora você olhar para trás e tornar a ver, já é um olhar já com desejo, com um olhar que você já está trazendo para dentro do teu coração. Já é diferente. Então evite o segundo olhar. Davi, no segundo olhar, ele desejou e mandou trazer. E nesse dia que ele decidiu ficar no palácio, não foi para a guerra, foi o dia que ele caiu em pecado. Nossa vida aqui, todos os dias que o Senhor nos acorda, a gente tem que ter a convicção que a gente está em território inimigo e estamos em guerra. Amém? Então que possamos cada vez mais nos guardar no Senhor, né? Guardar os nossos olhos no Senhor, aleluia, para que possamos olhar como Deus quer que a gente olhe. Amém? Com visão sobrenatural, visão de águia, como diz o profeta Isaías. Aleluia! Olha que cenário lindo. Guarde os teus pés na presença do Senhor. Quando a palavra fala em Eclesiastes, guarde os seus pés quando estiver na presença do Senhor. Quando você estiver dentro da igreja, é onde você colocar a planta do teu pé, que você seja a igreja, que você seja imagem e semelhança de Cristo. Amém? E olhando para esse tempo, olhando para essas estações do qual estamos agora no inverno, o Senhor me levou lá em Gênesis 8:22, que fala que enquanto a terra existir, haverá... Tem um cachorro solto. Enquanto a terra existir, haverá plantio e colheita, frio e calor, inverno e verão. Todas as estações do qual a gente passa aqui foram todas elas estabelecidas por Deus. Isso é precioso quando você reconhece isso. Não tem nada melhor do que você reconhecer que as coisas que passaram a existir aqui nessa terra, aqui nessa vida do qual existimos, do qual estamos, foram todas elas através de Deus. Eu vou dizer como meu filho fala: do nada, Pai. Um Deus que do nada criou tudo, aleluia, e disse haja e houve. Então a reflexão que o Senhor me deu agora voltando da escola e trazendo meu filho foi que Ele está no controle de tudo, no frio ou no calor, tendo ou não tendo, Deus ele está no controle de tudo. Então que possamos enxergar a grandeza de Deus para poder desfrutar disso. Porque não adianta nada a gente falar que Deus é grande porque Ele é. Você falando ou não falando, Ele é. Não adianta nada falar que estamos com Ele porque Ele sempre vai estar com nós. Mas a diferença é de você estar com Ele. Tem uma diferença muito forte, aleluia. Deus está na vida de todos que foram despertados hoje, mas nem todos reconheceram que foram despertados por Deus. Eu gosto de frisar no amanhecer, eu gosto de frisar no acordar, eu gosto de frisar no despertar. Não tem nada maior que possa ultrapassar ou ganhar a grandeza de Deus de ter te acordado. Não tem como. Se você não tivesse sido despertado por Deus, nada do que você tem para fazer nesse dia você estaria fazendo. Aleluia. Então reconheça o acordar, reconheça o despertar, reconheça de onde vem o sopro de vida sobre a tua vida, para que você reconheça tudo isso e passa a viver, né, com Deus no controle verdadeiramente. Deus no controle não é só a gente falar de boca que Ele está no controle. É muito fácil eu falar que Deus sabe de tudo, ao invés de eu permitir que Ele seja meu tudo. Tem um louvor que eu escrevi assim. Bom dia, abençoada. Na paz. Bom dia. Deus abençoe. Bom dia. Tudo de bom, glória a Deus. Então, o que eu vejo, irmãos, da parte do Senhor, que o Senhor vem me tocando muito, é a falta de entrega. Independente da situação, eu não quero saber a situação, eu não quero saber a murmuração, eu não quero saber o problema. Eu quero saber se tem fé para resolver o problema. Eu quero saber se está ativado, né, o espiritual para poder caminhar junto com o problema até ele se resolver. Um problema não se foge, um problema se resolve. Aleluia. Então a falta de paciência, a falta de mansidão, a falta de domínio próprio estão fazendo com que as pessoas não se resolvam e continuem caminhando. Mas aí vai aumentar um peso. Aí vai sobrecarregar o que Jesus fala que com ele é leve. Não quer dizer que a gente não vai carregar, vai ter ali um fardinho, a cruz sim, mas com ele é leve. Mas quando você não se resolve, não procura se resolver, não permite coisas serem tratadas na sua vida, esse fardo vai transpassar a linha do qual o Senhor fala: até aqui é comigo, aí é contigo. Por isso que muita gente não aguenta,
Por isso que muita gente não suporta. Você imagina um navio passando de um lado para o outro, ele tem uma linha de carga ali, até essa linha 10.000 toneladas, passou daqui é perigoso encalhar e ficar parado no meio do caminho. Aleluia. Na nossa vida, 1 Coríntios 10:13, o Senhor fala que não verá tentação, provação sobre nós, do qual não suportamos. Ele está falando, se tiver comigo, o que estiver acontecendo, está cooperando para o bem. Mas se desviar para o lado e as coisas continuam acontecendo, aí já é contigo, aí a carga vai transpassar. Aleluia. E isso pode te parar no meio do caminho, porque vai pesar ao invés de trazer leveza. Ao invés de ser suave, aleluia, não vai ser mais suave. Ao invés de ser tranquilo, não vai ser mais tranquilo. Porque entrou cargas que não foram permitidas da parte de Deus. E essas cargas foi através do teu eu, não do de Deus. Então temos que ter a consciência de coisas que a gente entra, a gente tem que sair. É possível, é possível. Tudo é possível ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Falta um pouco do crer. Em vidas que se diz estar com Cristo, falta um pouco da fé. Em vidas que se diz, o Senhor é comigo. Realmente, Ele é. Mas o problema não se foge, o problema se resolve. Né? Jesus fala para os discípulos em Mateus 28:20, eis que serei convosco até a consumação dos séculos, até os últimos dias da tua vida. A gente tem muita promessa na Bíblia que é para nos avivar, para nos deixar com a fé avivada, não com a fé abaixada. Não adianta você fugir de algo que Deus quer tratar, você tentar camuflar, e isso vai pesar. Por quê? Você não está se resolvendo. Você está passando algo que não é. Aleluia. E Deus quer tratar. É muito glorioso você permitir Deus tratar algo na tua vida. Isso não é feio, isso não é ruim. Isso é arrependimento, isso é reconhecimento de áreas que tem que ser tratadas. Não tem como. E sobre tudo isso que a gente está ministrando aqui da parte do Senhor, a gente estava falando das estações do tempo, né? Estamos no inverno, neblina abençoada. É um tempo agora, nessa parte da manhã de neblina, mas já já essa neblina vai se despir, como diz o Senhor. E eu oro a Deus que coisas na sua vida, através da tua entrega nesse dia, possam se despir, em nome de Jesus, através da tua fé, através do teu crer. Deus trabalha na medida da nossa fé, irmãos. Aleluia. Deus trabalha na medida do nosso esforço. O quanto você tem se esforçado para estar na presença de Deus em comunhão, em espírito e em verdade. João 15:7, o Senhor fala assim, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, presta atenção. Se vocês estiveres em mim, quem for que passar aqui eu falar assim, irmão, Deus é bom. Não, estou com Deus, estou com Deus. Deus é bom, Deus está comigo, Deus é na minha vida. Mas e as minhas palavras estão aí? Uma vida que fala que está com Deus e a palavra de Deus não é visível naquela vida, a palavra do Senhor fala que ela está mentindo. Ele não ama Deus. Primeira carta de João, aquele que diz que ama Deus, mas não ama seu irmão, é mentiroso. Aquele que diz que está com Deus, mas não anda como ele andou. Então, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, tudo o que pedires ao Pai crendo, será feito. Tem gente que às vezes fala assim, eu estou pedindo e crendo, mas não está sendo feito. No céu já está pronto. No céu é o forno mais rápido. Mas não quer dizer que no céu, por ser o forno mais rápido da mensagem chegar através da tua oração, da tua comunhão espiritual, quer dizer que ela vai se materializar aqui na terra também rápido. No céu muitas coisas já estão feitas no mundo espiritual. Mas por que não chega para mim? Por que não é entregue para mim, irmão? Eu estou correndo tão certinho, fazendo isso e aquilo. Deus sabe. Tem coisas que Deus não nos entrega, tem coisas que Deus ainda não permitiu na nossa vida, porque Ele nos conhece. Tem coisas que Ele vai nos provar. Provou Sadraque, Mesaque, Abidnego na fornalha aquecida 7 vezes. Quem somos nós?